Atenção! No próximo dia 25 de outubro, será lançado o documentário Açailândia, conhecendo sua história. A produção retrata a abertura da região sul do Maranhão, trazendo um importante resgate histórico que serve como fonte de pesquisa e revela os desafios enfrentados pelos pioneiros de nossa região. Apoio: Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal e Criar Criativa. Patrocínio: Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet e Banco do Nordeste. Realização: Ministério da Cultura e Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro. De volta ao nosso programa de hoje, minha gente, com muita alegria, recebendo aqui esse trio de amigos, colegas, trabalhadores da área da comunicação, que agora estão em mais um desafio, né, do documentário Açailândia, conhecendo a sua história, né? Você lembra que o Zeca teve aqui, nós falamos do Colônia Gurupi, aí agora temos Açailândia dos anos 60 a 80, dando sequência na história, né? Açailândia conhecendo a sua história. Boa tarde, Zeca, bem-vindo. Boa tarde, Renildo. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Poder levar essa belíssima informação, né? Essa informação importante sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da história de Açailândia. É um prazer estar por aqui. Está aqui o Arnô. Prazer, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mais uma vez. Renildo, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite, meu irmão. E desta vez eles vieram acompanhados do meu querido Ronaldo Silva, da Criativa, né? Que agora é parceiro também. Bem-vindo, Ronaldo. E parabéns por ter também entrado nesse desafio que é contar a história de nossa cidade. Boa tarde, meu amigo Renildo. Boa tarde aos telespectadores da TV Difusora, do programa Espaço Local. Foi uma grande satisfação receber o convite de Arnô, de Zeca, para contribuir um pouco para contribuir com o crescimento potencial do documentário Açailândia conhecendo sua história. Gente, só para fazer aqui o registro, quando eu comecei aqui na Difusora, quem ficava no lugar do Isaac era o meu amigo Ronaldo. A gente fazia aqui às 7 da manhã o programa Difusora Comunidade, né? E foi um começo bem bacana. O Ronaldo me ajudou muito aqui no início. A gente sempre tem que registrar esses momentos, porque a vida é tão curta, né, Ronaldo? E a gente às vezes esquece de agradecer, e eu quero aqui de público te agradecer por aquele momento especial que a gente viveu aqui naqueles anos atrás. Eu digo que é sempre uma satisfação, amigo. A satisfação, os amigos que trabalham, que contribuem com... Eu contribuo com uns colegas, sabe que eu sou um cara que sou agradecido e gosto de contribuir para o crescimento dos outros. E foi aqui onde eu cresci como pessoa e como profissional. Há 94, 93 foi quando a Difusora foi montada aqui em Açailândia e eu já fazia parte dessa casa. Então é uma satisfação estar aqui hoje junto com um colega, Renildo Giacomo. Muito obrigado. A alegria é nossa. Agora, vamos falar um pouco desse desafio que vocês encararam para fazer esse documentário. Foi mais fácil esse agora? Foi mais tranquilo? Como é que foi essa segunda etapa? Essa segunda parte? Na verdade, fácil não foi. Assim, a parte mais difícil é a parte financeira, mas também a parte de pesquisa é bem difícil. E a parte da montagem também, que contamos com o Ronaldo, né? Que é um cara fundamental também na pesquisa, né? Vários vídeos foi o Ronaldo que pesquisou, fotos também, né? E é um cara que conhece bem a história da cidade, né? O Ronaldo é um cara muito envolvido com a história da cidade. É um filho da terra, né? É um filho da terra. É a história da gente, na real, né? A história da gente, né? Não, na verdade, sim. De uma forma ou outra estamos ligados, né? Pois é. A dificuldade mais foi a financeira, mas também a gente deu muita sorte de encontrar personagens muito interessantes. Você pode falar, Zeca, não querendo lhe pedir muita coisa, para que você adiante muita coisa, mas você pode falar algumas pessoas que vão estar nesse documentário? Antes de dar o spoiler aqui, eu quero fazer menção ao meu amigo Ronaldo. O Ronaldo é um profissional que qualquer equipe gostaria de ter
ele complementando a equipe. É um profissional que realmente tem história. Para mim, é um dos melhores editores que eu já conheci, né? Eu não comecei aqui, comecei no Pará nos anos 90, mas quando cheguei para cá, conheci o Ronaldo. Então, isso é importante, a gente ter um profissional que valoriza a ideia da gente, que põe a ideia da gente. E que compra a sua ideia e participa põe dela. a ideia para dar sentido, entendeu? A edição é importante, a gente como produtor, como pesquisador, a gente precisa ter esse profissional na frente. Com relação a personagem, olha, teve um colega nosso, o Zé Luiz, que fez uma matéria, e ele perguntou qual o momento que a gente teve mais emoção durante a produção desse documentário. Na verdade, vários momentos, né? Então, assim, um dos personagens que, inclusive, estava no anonimato, tem duas personagens incríveis, né? Todos são incríveis, mas esses aí, eu cheguei a me emocionar na entrevista dele. Foi um dos caçacos, dos pioneiros que ajudou a fazer a abertura da rodovia Belém-Brasília, que estava no dia que o Bernardo Sayão teve o acidente. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que presenciou aquele acidente, que vitimou. Testemunho ocular. Testemunho ocular. Então, ele vai estar no documentário. E tantos outros, né, que são conhecidos também, outros que não são conhecidos. O Arnoldo ficou impressionado com o seu... O seu Zezé, que tem 102 anos, eu acho que você sabe quem que é o seu Zezé. Seu Zezé, sim. Seu Zezé foi o que plantou a barriguda. Seu Zezé é um personagem... A famosa barriguda da Praça da Bíblia. Bíblia. E a gente... Foi muito engraçado que ele foi nosso primeiro entrevistado. O primeiro entrevistado foi ele, né? Foi o primeiro entrevistado. E aí, quando a gente terminou a entrevista com o seu Zezé, a gente falou assim, cara, a gente tem uma coisa interessante aqui. A gente começou bem esse documentário. Então ele vai ser grande por conta do começo, que já foi grande, né? Entrevistar o seu Zezé, tirar ele do anonimato também. O seu Ezequias que ele está falando, o seu Ezequias fazia parte da equipe de topografia. Era o seu Gonçalo, o seu Ezequias e o seu Moab. E eu não lembro o nome do engenheiro, eu acho que era o Dr. Teles, acho que é Dr. Teles o nome dele. A professora Francila fala na entrevista. A professora Francila, que é uma personagem assim... Né? Só o tamanho dela você já sabe. O tamanho que o documentário ficou. Francila, Francila, né? Sua colega de trabalho. Minha querida né? professora Francila. Foi minha professora. Foi sua professora? Minha diretora. Renildo, Meu colega de muito interessante. E assim, já está com o microfone. Está preparado agora. Professora Francila, que esteve em Açailândia em 1959. Ela teve aqui em Açailândia, só que era tudo mata. Só estrada, tudo mata, era só mata, e a estrada que estava aqui era picada, a picada que estava ainda em processo para seguir a rodovia Belém-Brasília, chegar na ligação. Não sei se você sabe, a professora Francila foi eleita garota Rodobras em 1959. Sim. Então ela veio para cá numa comitiva que estava o JK, né? Era JK. Ela conhecia o Bernardo Sayão. Mas conhecia o Bernardo Sayão. O engenheiro Ivan Lins. Fala aí. O JK estava, né? O JK estava na comissão, na comitiva. Na comitiva, o JK e os engenheiros, né? E ela conheceu o Bernardo Sayão, Imperatriz, que ela morava em Imperatriz, mas quando eleita garota Rodobras, eles visitaram aqui para levantar recursos para uma entidade entidade da Igreja Católica, enfim. Então ela teve aqui antes de qualquer pioneiro, digamos assim, tenha chegado. Essas imagens que vocês estão mostrando aí já... O seu Ezequias. Foi aí das gravações, não é isso? Sim. São imagens de arquivo, né? São imagens do Arquivo Nacional? Do Arquivo Nacional, isso. Imagens do Arquivo Nacional, né? Isso. Muitas aí que o Ronaldo tinha lá nos arquivos dele também, Nossa, né? Um desafio buscar retratar esse documentário com essas imagens, fotografias. E buscar o ponto de partida de uma foto que foi feita aqui em Açailândia, da primeira missa. Então, a primeira missa feita aqui em Açailândia, há um registro atrás da fotografia que diz a data e o local, que foi na cidade de Açaí, até então, em 1958. Então foi um ponto de partida e buscar esses documentos no Arquivo Nacional, no Museu Nacional, no Arquivo Rio.
foi muito desafiador buscar vários documentos, registros que são daqui de Açailândia. Muitas imagens e fotografias que estão no documentário são aqui de Açailândia. Na verdade, a gente... Vocês tiveram muitas ajudas nessa parte do documental? Conseguiram muitos documentos que foram entregues a vocês? Na verdade, nós pesquisamos, inclusive no dia do lançamento vai ter exposição de alguns escritores de Açailândia. O livro que eu me baseei, eu e a equipe se baseou para fundamentar as informações do documentário, foi o livro Meu Pai, Bernardo Sayão, que a escritora era Léa Sayão, filha de Bernardo Sayão, o livro da professora Francila, né? Indo de Imperatriz, passando por Imperatriz, indo para Açailândia, esse livro dela, e do Ariel também, do Motens deu uma olhada, mas esse livro da professora Francília, do Ariel e da Léa Sayão foram fundamentais, né? Então foi muito bom. A gente inicialmente a gente tinha no planejamento viajar para o museu no Rio, que na época o Museu Nacional tinha muita coisa daqui, Brasília e São Luís, mas por causa de recursos nós não conseguimos levantar recursos para viajar para esses lugares para pegar informação. Mas aí eu e o Ronaldo, a gente fez uma verdadeira, digamos assim, garimpagem na internet. A gente conseguiu documentos daqui que, claro, não vai sair no documentário, mas a gente conseguiu muitos documentos daqui, documentos de investigação, documentos que estavam que não podiam aparecer. A gente conseguiu muitas coisas, fotos, inclusive. Essa foto da missa é uma coisa fantástica. Uma raridade. A primeira missa rezada em Açailândia. E imagina onde? Lá na Rua do Campo, bem naquele lugar ali onde hoje é um lanchezinho, na cabeceira da Rua do Campo, foi rezada a primeira missa em Açailândia. Naquele triângulozinho ali. Naquele triângulozinho ali, vocês vão ver, tem essas fotos, tem essas imagens, né? Com a presença do presidente da época, Juscelino Kubitschek, sua esposa e sua comissão. E a comitiva toda lá, né? Bernardo Sayão, todo mundo, né? Então, Olha assim, só, muito né? bacana. E uns documentos que, posteriormente, poderão ser utilizados na montagem do nosso museu, né? Sim, do nosso que arquivo. é um grande sonho. Que é um grande sonho, né? É uma batalha. coisa que pode ficar no futuro para ser um museu aqui de Açailândia, uma foto dessa, né? Uma carta daquele período, né? Uma conversa Documentos. ali de Bernardo Sayão com o Tem, JK, né? tem. Ali, Através rapaz, da essa IA, quem estrada sabe, tá né? difícil, Através da IA, quem sabe, né? A IA Com as pode- fotos a gente faz uma... Sim, né, pode Ronaldo? fazer uma reconstrução do que... Daquele momento mesmo, Daquele com momento eles que mesmos, aconteceu. com os próprios personagens, né? Isso. Agora vocês focaram, nessa parte agora, vocês focaram dos anos 60 até os anos 80, né? Beirando ali a emancipação do município. Exatamente, Ronildo. Por quê? O projeto é a Açailândia Conhecendo Sua História. Como nós tínhamos feito Colônia Grupi, onde o Arnoldo nasceu, onde eu cheguei com 5 anos, que inclusive era a Açailândia na década de 60, um lugar que inclusive foi mais desenvolvido do que a própria Açailândia, nós resolvemos colocar isso e contar. Você vai perceber que até o final do documentário ele é meio assim, deixa meio que esperança para ter mais, porque a ideia é continuar contando a história. Só que tem tanta coisa interessante, tanta coisa que a gente realmente vai dividir isso em personagens. Já temos o projeto da Maria Enfermeira, que vai continuar contando a história de Açailândia, mas ela como profissional da enfermagem em Açailândia e como uma pessoa que jamais será esquecida. Então, nós dividimos isso. Esse primeiro vai contar até a cassação do primeiro prefeito. Esse documentário, até a cassação, a gente dá uma parada e depois a gente vai continuar com fé em Deus, né? Aquela tradição, né? Que Aí começou. o povo vai entender um pouquinho de como começou aquela velha história da Tradição. cassação e o vice assumir sempre o mandato em Açailândia. Rapaz, não, A gente não pode falar assim. é um negócio que começou lá atrás e ficou e se perpetuou. Virou quase outra tradição, né? Virou quase uma tradição esse negócio, né, rapaz? A gente estava mostrando ali as imagens enquanto vocês estavam falando. Ali apareceu ex-prefeito Pimentel, Sampaio. seu Gil de Pital, apareceu também Dona Francila, Tia Tânia. Tia Tânia também, né? Que foi a JK professora aí. Dorival. Tá aí o nosso querido Juscelino, o
40 anos em 4, né? 4. 40 anos em 4. Esse era o lema, né? Aí tem Era 5, porque naquele tempo era 5 anos. Zeca, pode dar um spoiler? Pode. E tem a participação muito importante também aí do presidente José Sarney, que veio, que teve uma importância muito grande para o crescimento e desenvolvimento da nossa região, principalmente da cidade de Açailândia. Também tem a participação dele nesse documentário. Por causa A BR-222 BR-222. foi extremamente importante, né? E quando ele foi governador, Maranhão. ele achou importante que fizesse essa ligação de Santa Luzia até sair aqui na BR-010. Ligação Luiz, né? E é interessante que o seu Zezé, ele estava aqui no dia que começou a rodovia, ele fazia parte da equipe que trabalhou na rodovia 222, né? Ele Gente, estava aí- no dia que foi derrubada a primeira árvore para dar o início O evento vai ser dia 25. Do Já é sábado. sábado agora, né? Agora. próximo Sábado sábado. Ó, o seu Zezé, 102 anos e lúcido. Isso é que é mais impressionante no seu Zezé, que é uma pessoa lúcida com 102 anos, né? Vamos falar do lançamento, vai ser Lançamento sábado, do dia Zezé. 25, no teatro. Gente, o lançamento será sábado, dia 25, a partir das 19h30. E tem uma coisa interessante. No outro a gente não pôde fazer, mas esse, como eu já falei, só repetindo, vai ter uma exposição dos escritores ali na entrada do teatro. Os livros que foram pesquisa, né? Pesquisa e que as pessoas conheçam a literatura local também, que é importante, né? Então, a gente, de certa forma, a gente está contando com a presença de todos. Nós temos só 220 vagas, né? Já tem mais de 150 confirmadas. Mas vamos lotar aquilo lá, gente, que é importante. Zé, que agora pergunta, e se lotar e não tiver A gente assento pra faz todo uma segunda mundo? sessão. Eu quero que lote, que a gente já faz a segunda sessão, gente. Porque, Você vai, né? É olha, importante. eu sou suspeito, mas eu acho que o pessoal vai gostar, viu, Renildo? Porque foi um trabalho dentro das dificuldades, desafio, mas a gente procurou colocar a melhor forma possível, da melhor forma possível. E assim é a nossa história. Eu creio que ele vai virar um documento de pesquisa, cara. Assim, É a intenção, eu acho que, assim, eu sinto isso. Porque quando você assistir, você vai entender várias coisas sobre a cidade. Isso que o Ronaldo falou. Não, isso é, Então, acho que ele vai ser isso um documento de pesquisa. é fantástico, porque depois que for lançado, que todo mundo tiver conhecimento, que vocês fizeram toda aquela parte burocrática que tem que ser feita, né? Porque um documentário tem os registros, aquelas coisas todas, né? E vai pro Arquivo Nacional. Partir exatamente para onde? Para levar esse para a comunidade. Aí é ir numa associação mostrar, é ir numa escola mostrar, é ir num bairro mostrar, porque é importante fazer isso. Vamos, Ronaldo, levar isso para as praças, Sim, né? sim. Mostrar nas praças para verdade, as pessoas conheçam essa história, né? Na verdade, o cinema na praça para as pessoas conhecerem, né? Na Gostei verdade, já do nome que tu falou, cinema na praça. na verdade, Ronildo e público, esse documentário ele foi um pouquinho melhor do que o outro que a gente fez com dinheiro nosso mesmo. Esse a gente conseguiu, inclusive no final quero colocar os apoiadores, mas documentário feito pela Lei Rouanet e tem duas contrapartidas. Primeiro é anunciar e mostrar a marca dos patrocinadores, é uma contrapartida que a gente tem que obrigatoriamente divulgar. A segunda, como a gente não vai cobrar ingresso, as pessoas vão assistir de graça isso aí, nós temos que exibir ele em pelo menos 10 escolas do município, o estadual, o municipal, é obrigatório. Por quê? Porque a gente quer levar esse trabalho para as comunidades, as periferias, as escolas do interior, e é a obrigação nossa de fazer, até porque é a exigência do próprio projeto, porque nós tivemos Assentamentos, né? Assentamentos, né? Esse documentário vai ser um legado para as futuras gerações em busca de conhecimento, de conhecer um pouco da história de Açailândia. Eu falo sempre com o Zé, compartilho com os pioneiros que vivenciaram isso antes de mim, mas que a Açailândia ela merecia esse registro importante de contar a história dela, de como ela surgiu, de como ela vem se despontando para o cenário nacional. E contado pelos próprios pioneiros, né? As pessoas e como diz o seu Ezequias, o povo que vê esse documentário não imagina como foi, Como é que era, né? como é que era, que tudo era só mata. Era só Quem mata, vê a dimensão hoje de Açailândia não imagina que aqui tudo era só mata. E aí a pujança dos primeiros trabalhadores em fazer as picadas, nossa, arrepia e é algo emocionante, é algo tem que se ver.
Aí eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Eu sempre falo isso quando eu estou em sala de aula. E a Sailândia realmente precisava disso. Há muito tempo que a gente precisava desse resgate da nossa história, porque o que a gente tem acerca da história da nossa cidade são alguns corajosos que fizeram um livro aqui, fizeram um outro livro ali e tal, de maneira própria, com a vontade própria, né? E aqui a gente tem o Ariel, tem o professor Motas, a professora Francila e outros que porventura eu tenha esquecido agora, também me perdoe, mas agora com essa união de forças, a gente consiga realmente trazer novamente essa história, né? O que eu percebo é que o vídeo... livros virão, possam vir, né? Trazer mais informações sobre como tudo isso aconteceu. Sim, desculpa te atropelar, mas eu falei, eu acho que o vídeo, ele aproxima mais a história das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais sentar lá e ficar 2 horas lendo um livro. Então assistir um documentário de 45 minutos, né? Eu acho que é muito mais acessível para as pessoas. Especialmente para as novas gerações também. Né? Mas com e aí você pode exibir numa sala e depois ter um debate sobre isso também. Né? Sim. Com relação à questão de livro, você é da área, você sabe, a gente grava uma entrevista, às vezes 1 hora, você aproveita 3 minutos no documentário ou numa matéria. O projeto também, e aí é um desafio particular, é escrever um livro, digamos, de recortes, né, ou fragmentos dessas entrevistas. Tem muita coisa que ele não pode querer, né? Fui eu que enchi muita sua paciência. Na verdade, as pessoas também estão cobrando isso no WhatsApp, lá no Açailândia, conhecendo sua história, no Facebook. Eles estão dizendo, e aí, vai sair um livro? Vai sair. Vou fazer um projeto para a gente colocar isso no livro, o que não pôde ir no documentário. Retratar uma história da dimensão que hoje é a Sailândia, era para ser 30 minutos. Foi desafiador você tentar adaptar esse documentário para 30 minutos, foi desafiador com tanta história que tem. Tem mais de 20 horas de gravação. Então, assim, quem sabe vai sair o próximo, né, Zé? Tem aquelas partes dessa entrevista que não pode ir ao ar, né? Porque, como o projeto é interessante, porque você abre um leque para tantas outras coisas, né? Por exemplo, né? No futuro vocês podendo fazer a Sailândia conhecendo sua história através da economia, né? Que nós vamos puxar lá atrás o arroz, primeiramente, depois veio o garimpo de Serra Pelada, que muita gente não sabe a importância que Serra Pelada teve para a Sailândia, né? Porque aqui era a entrada e a chegada do garimpeiro, né? Depois vem a madeira, depois vem o ferro-gusa, né? Na verdade, esse documentário já tem um foco nesse aí, né? Já tem pouquinho da economia. Né? Já tem alguma coisa nesse sentido aí. Só que é contextual, né? Naquele contexto, o que era a economia. Então já tem um pouco isso aí, as pessoas vão ver que foi bem interessante. E dentro do documentário tem a participação, tem várias participações, né? Mas tem uma em que eu, assim, praticamente eu... Particularmente você... gostei demais, que é a participação do professor Dorival. Sim. A história de vida do professor Dorival até a chegada em Açailândia, até participar na composição eleitoral de Açailândia, ela é fantástica. Ele foi fundamental, né, para que a Açailândia fosse... E que o povo não queria emancipação naquele tempo, naquela época. Ele diz isso, né? Certo. Eu quero eu acho que tem muitas surpresas que as pessoas vão gostar muito. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês no nosso programa e quero agradecer também por você ter me dado a honra, vocês produtores, de ter sido o primeiro programa a mostrar o documentário a primeira versão, né? O Colônia Gurupi. Aqui na Colônia Gurupi, na TV aberta. E quero pedir essa mesma oportunidade para esse aqui, no momento certo, depois de todo o processo que vocês têm que fazer, né? Sim. Trazer aqui para a gente poder mostrar aqui no programa em TV aberta, se for possível, né? A votação aqui vai ser votada. Eu só queria... Não sei se já é a parte final. Já estamos encerrando aqui. Eu quero só, com a sua permissão, agradecer aos nossos apoiadores. Pode ficar à vontade. É fundamental. Pode ficar à vontade. Sem ele a gente não tinha terminado e a gente quer contar com mais apoiadores, né? Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura, a Lei Paulo Gustavo, Lei Rouanet, Banco do Nordeste, até o Banco do Nordeste está nos apoiando, né? Com o apoio da Ministério da Cultura e Governo Federal. Então a gente queria agradecer os patrocinadores e, de fato, a gente conseguiu ser melhor nesse. Poderiam ter sido até mais, mas com relação ao anterior, a gente conseguiu um pouco mais de recursos, que a gente
a gente conseguiu trabalhar mais tranquilo. Então eu quero agradecer de fato, né? Ronaldo, meu querido, Todos muito obrigado, estamos à disposição sempre. todos convidados, sábado, Às 19h30, no Teatro Teatro Municipal. Tá aqui. Meu Armando, amigo. um abraço. Estamos sempre à disposição. Zeca, obrigado mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Vamos Você assistir. vai, Vamos lá no sábado, dia 25, 19h30. 19h30. Teatro Municipal. De graça, viu? Não paga nada. Paga nada. Só Isaac, sua vamos presença. terminar o programa com aquelas imagens que a gente mostrou aqui durante a entrevista, só para o pessoal começar a sentir um gostinho do que vai acontecer no sábado, tá bom? Um abraço e até amanhã. O Brasil agora está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Hoje quem vê a Sarilândia acha tão fácil, né? Era só mata, era só a selva mesmo. Só a selva. A história da Sailândia teve sua origem em 19 de julho de 1958. No dia 12 de outubro de 1959, eu já estava candidata a representar a Rodobras. Publicitário Zeca Carvalho, Arnoldo. E meu pai veio para cá, para a Sailândia, trabalhando na Mendes Júnior, Rodobras, naquela época. O morador mais antigo, quando eu cheguei que tinha, era o Zé Branco. O Maranhão em si não tinha nada aqui não, o Maranhão era só da Baixada. A BR-010 representa o que para a Sailândia? Tudo. Bernardo Saião é uma figura que ainda vai aparecer mais adiante nos compêndios de história do Brasil. A primeira coisa que nós pensamos foi justamente a integração do Estado, fazer um programa para integrar o Estado. E nós procuramos integrar a área do Tocantins, abrindo a Sailândia, Santa Luzia, e nós tínhamos que modernizar o Estado. Para criar a cidade, teria que fazer um plebiscito, né? Não tive sorte. Fui muito arrodeado de pessoas interesseiras. Ele criou o atrito com os vereadores e criou com o Marconi Caldas, né? O Marconi Caldas era muito poderoso. A cassação de Sampaio foi em cima disso.